Saudações, estimados espectadores. Quem já viajou pela Tailândia, Sudeste Asiático, Índia, Bangladesh e outros países da Ásia e África certamente já viu os coloridos transportes urbanos dessas regiões. Quem nunca foi lá, certamente já viu em vídeos de blogueiros de viagem. Esses transportes, como os táxis amarelos de Nova York, balsas de Istambul e caminhões gigantes da Austrália, simbolizam esses lugares. As imagens deles são estampadas em camisetas e ímãs de geladeira. Eles se tornaram parte do folclore urbano e das piadas locais. E a frase "tuk-tuk, senhor" virou um meme entre os mochileiros. Sim, neste pequeno vídeo, vamos falar sobre os leves, na maioria das vezes de 3 rodas, veículos motorizados que lotam as ruas de Delhi, Karachi, Hanoi, Bangkok, Jakarta e de outras cidades da Ásia e da África. Vamos falar sobre os mototáxis, sua origem, história e curiosidades. Você está no canal Crossmoto, aproveite o vídeo. Pequenas criadas por os olhos. Vamos começar entendendo a terminologia. Todos esses triciclos barulhentos e coloridos têm vários nomes. Alguns deles são termos técnicos. Por exemplo, no meio anglófono predomina o termo autorickshaw, enquanto em russo é mais comum motoricksha. Os outros 20 ou mais são apelidos locais para rickshas motorizados, variando conforme região, dialetos e outros fatores. Na Tailândia, eles são chamados de tuk-tuk. Esse nome não vem da palavra tailandesa tuk, que significa barato, como em inglês. Muito provavelmente é apenas uma imitação banal do som do motor 2 tempos. Tuk-tuk. Na Índia, é comum o termo genérico Bajaj, simplesmente porque a maioria dos mototáxis foi fabricada por essa empresa. Em outros lugares, encontram-se os seguintes nomes: Tuxi, Tum Tum, Tempo, Bao Bao, Johnny, Lapa Lapa, Mototáxi, Pidjan, Shangari, Baby Taxi e assim por diante. Neste vídeo, para evitar confusão, focaremos nos termos rickshaw, motorickshaw e na gíria tuk-tuk. O rickshaw motorizado vem do tradicional. O próprio nome rickshaw, no idioma japonês, é composto por 3 ideogramas que significam as seguintes palavras: pessoa, força e carroça. Parece nome de produto do AliExpress. Assim, o rickshaw geralmente é uma carroça de 2 rodas, puxada por uma pessoa que segura as varas da charrete. Nos séculos 17 e 17, primeiro, carruagens similares eram comuns em Paris, mas depois perderam popularidade. No Japão, onde os rickshas se originaram antes de se espalhar pela Ásia, surgiram no final dos anos 1860 e início dos 1870. Há 2 versões sobre a origem dos rickshas no Japão. Uma diz que foi invenção do missionário americano Jonathan Goble ou Jonathan Scobie para sua esposa doente. Outra versão diz que o rickshaw foi criado por 3 japoneses, Yosuke Izumi, Tokujiro Suzuki e Kosuke Takayama. Foram eles que, em 1870, receberam em Tóquio a permissão oficial para fabricar e vender esse tipo de carroça. O surgimento dos rickshaws no Japão está ligado à influência ocidental, intensificada após a Revolução Meiji de 1868. O ritmo de vida nas cidades acelerou, aumentando a demanda por transporte rápido, e as liteiras antigas tornaram-se insuficientes por serem lentas e exigirem ao menos 2 carregadores. Ter cavalo era privilégio dos ricos. Para a classe média, era mais fácil pagar um pobre para puxar o rickshaw. No fim do século XIX e início do XX, o Japão tinha cerca de 210 mil rickshas, mas esse número começou a cair depois. Cedendo espaço para as bicicletas e o transporte motorizado, o rickshaw acabou migrando para um país mais pobre. As primeiras veloriquishas surgiram na década de 1880. Com o motor de combustão interna, logo evoluíram para rickshas motorizados. Diferentes fontes contam de maneira um pouco diferente, desculpe a redundância, o momento em que surgiu o protótipo do primeiro rickshaw motorizado. Algumas delas consideram como ponto de partida o surgimento dos triciclos motorizados no Japão e na Itália no início dos anos 1930. Outras, com certa ressalva, consideram como ancestral das motoriquixás a construção de 3 rodas de Carl Benz,
que registrou o pedido de patente do seu veículo em 1886. Os mais eruditos podem até lembrar que, em 1769, Nicholas Joseph Cugnot inventou o primeiro veículo automotor movido a vapor e com 3 rodas. Isso, em certa medida, pode até ser verdade. E todo o progresso técnico consiste em uma série de pequenos eventos, às vezes nem tão notáveis ou conhecidos. Mas a invenção de Kunoy-Benz, na minha opinião, é antes de tudo sobre a criação de um veículo motorizado propriamente dito. O desenvolvimento da tecnologia motorizada no final do século XIX e início do XX foi intenso, com categorias tecnológicas surgindo e muitos conceitos ainda não consolidados, permitindo diversas soluções técnicas ousadas. Muitas dessas soluções não foram eficazes e foram eliminadas com o tempo. Pois bem, naquela época existia uma grande quantidade de veículos de 3 rodas. E no caso dos mototáxis, é correto procurar de onde eles vieram para os lugares onde hoje são comuns. Afinal, os próprios indianos ou tailandeses não inventaram o motor de combustão interna, a motocicleta ou o triciclo. Em algum momento, isso foi levado para lá por países tecnologicamente mais avançados. Na década de 1930, o Japão, então o país asiático mais industrializado, estimulou o desenvolvimento de veículos motorizados, incluindo pequenos caminhões de 3 rodas derivados de motocicletas. Vale destacar que, antes, no Japão, toda a tecnologia era importada até surgirem os primeiros sinais de produção própria. O triciclo de carga Mazda GO, lançado em 1931, é considerado um dos precursores das mototáxis. Ele chegou ao mercado em 3 de outubro de 1931. Por algum motivo, muitos esquecem de um triciclo parecido, também lançado em 1931, o Daihatsu HB. Os primeiros triciclos Mazda tinham motor de 500 cc e 10 CV. Perto da Segunda Guerra Mundial, a cilindrada aumentou para 670 cc e a potência para 14 cavalos, e não se deixe enganar pela potência aparentemente baixa. Esses motores tinham um bom torque, e por exemplo, a Mazda GO, modelo JA, com peso próprio de 560 kg, podia transportar 500 kg de carga útil. Na segunda metade dos anos 30, o Japão tinha muitos triciclos fabricados por empresas como Daihatsu, Mazda, New Era, Iwasaki, Welby, HMC Tsubasa, Mizuma, entre outras. Nessa mesma época, o Ministério das Comunicações do Japão distribuiu cerca de 20 mil veículos de 3 rodas usados no Sudeste Asiático como parte dos esforços para expandir sua influência na região. Depois, essa tecnologia ficou popular em alguns lugares, principalmente na Tailândia, que começou a produzir triciclos parecidos nos anos 60. Vale ressaltar que um caminho semelhante para o desenvolvimento de veículos leves de carga foi seguido na Itália nos anos 30 do século passado. Moto Guzzi, Bianchi, Gilera e Benelli fabricavam diversos triciclos para transporte de cargas e tarefas especiais no exército e bombeiros. O que a Itália tem em comum com o Japão no contexto histórico da primeira metade dos anos 40 do século passado? Correto? Esses países acabaram entre os perdedores. Após a guerra, o nível de vida era baixo e nos 10 a 15 anos seguintes, bicicletas e motos leves tornaram-se os transportes mais usados. Isso porque a maioria das pessoas não tinha dinheiro para algo melhor. E como um caminhãozinho barato, o triciclo era uma ótima opção. Em 1946, a Mazda voltou a produzir modelos do pré-guerra. E no final dos anos 50 e 60, a indústria japonesa passou a produzir caminhõezinhos de 3 rodas mais confortáveis. Daihatsu Midget, Mazda K300 e 60 T2000 Hopestar SM. Esses caminhõezinhos K passaram a ter teto, para-brisa e, um pouco depois, uma cabine completa que protegia contra o mau tempo. Após a guerra, processos parecidos ocorreram na Itália. Na segunda metade dos anos 40, Carodino Toscanio desenvolveu scooters para a Piaggio. Em 46, criou um caminhão comercial leve de 3 rodas, aprovado pelos chefes da empresa. A máquina chama-se Piaggio Ape. Ape, em italiano, quer dizer abelha. Inicialmente, o triciclo era vendido sob o nome Vespa K.
ou 3 Vespa. No início, os triciclos tinham motores de 50 a 150 cilindradas. Depois veio o de 175. Em 1964, o modelo Up-D ganhou cabine. Aliás, o Piaggio Ape é produzido até hoje pela divisão Piaggio Índia. Na Índia, como Up4, geralmente aparecem como mototáxis. Uma quantidade relativamente pequena de Ape era produzida na Itália até outubro de 2013, quando a Piaggio anunciou que a produção italiana do Ape seria encerrada e a montagem seria totalmente concentrada na Índia. O grupo Piaggio e a scooter Vespa sempre tiveram como concorrente a Lambretta, que claramente seguiu o exemplo do Piaggio Ape. Em 1949, apresentaram ao público seu primeiro triciclo de carga, o Lambra FB. Na literatura da empresa daquela época, existem menções ao modelo A, que foi projetado antes e provavelmente não passou do protótipo. Aliás, o F no nome era de furgão, e a segunda letra mostrava a geração. O nome Lambra foi dado ao pequeno caminhão em homenagem ao rio que passava perto da fábrica. A evolução do Lambra seguiu um roteiro semelhante ao do APE. Em 1957 surgiu o modelo Lambra FD com cabine. A produção dos caminhõezinhos de 3 rodas, Lambretta, continuou até 1971. Se no fim dos anos 40 esses caminhõezinhos leves eram procurados pelos italianos, no início dos anos 60 o mercado mudou radicalmente. Agora, os principais compradores eram os países asiáticos, para onde muitos deles foram exportados nos anos 60. Alguns desses triciclos ainda são usados atualmente. Aliás, você sabia que mototáxis existiam em quantidade extremamente pequena na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Em 1957 foi lançada a motoneta Viatka Stipe 150, cópia da Vespa 150 GS de 1955. 2 anos depois, em Out 9 de 59 na exposição em Moscou, foram exibidos caminhõezinhos de 3 rodas como furgão, basculante e plataforma de carga. Esses caminhõezinhos lembram o Piaggio APE, mas existia uma quarta opção, o mototáxi VP 150T, com configuração parecida à do primeiro Lambro. Este motorrickshaw foi encomendado pela VDNKH para levar visitantes em excursões pela grande exposição, e foram produzidos cerca de 50 exemplares desse mototáxi. E agora chegou o momento de nos transportarmos para o sul e sudeste asiático dos anos 60. Nesse momento, o Japão e a Itália já conseguiram se recuperar da guerra, e a população lá começa a migrar para veículos mais sólidos, incluindo automóveis. Mas sul e sudeste asiático continuavam tão pobres quanto antes. Os países daquela região só recentemente haviam se livrado do jugo colonial nos anos 60, e lá a motorização começou do mesmo jeito. Motos leves e lambretas, além de pequenos caminhões de 3 rodas. Empresas japonesas e algumas europeias estão conquistando ativamente esses mercados. Uma coisa é o preço de um veículo feito na Lombardia e entregue na Índia. Outra é o de um similar montado localmente por indianos. A organização da produção local era questão de tempo e envolvia filiais estrangeiras e empresas locais que dominaram a fabricação de equipamentos. Por exemplo, os indianos não se incomodaram muito com o fim da produção da lambreta. Primeiramente, já havia um grande fabricante local lá. Em 1945, foi fundada a Bajaj, então chamada Bajaj Trading Corporation Private Limited, atuando na importação e venda de veículos de 2 e 3 rodas. E em 1959, ela recebeu uma licença do governo da Índia para fabricar veículos de 2 e 3 rodas, além de uma licença da Piaggio para produzir scooters Vespa na Índia. Depois, a Bajaj se tornou o maior fabricante de rickshaws motorizados da Índia e a marca virou sinônimo do produto, como acontece com Xerox. Em segundo lugar, em 1972 foi fundada a empresa Scooters India Limited e lá começou a produção de scooters. Após alguns anos, a Scooters India passou a dominar a produção dos triciclos Vikram Lambretta licenciados. Os Vikram ficaram tão populares que em 1997 a diretoria declarou que se dane os scooters de 2 rodas,
Vamos focar nos mototáxis. A Piaggio Índia foi inaugurada em 1999. Com o tempo, os mototáxis evoluíram. Por exemplo, em vários modelos modernos, o motor foi transferido debaixo do assento do motorista para a parte traseira do veículo, debaixo do assento dos passageiros. Além dos motores a gasolina, usam-se motores a diesel e, em algumas regiões, mototáxis adaptados para gás natural liquefeito. Sabe, é difícil acreditar nas normas ambientais na Índia, por exemplo. No entanto, elas existem e os mototáxis evoluíram bastante para reduzir as emissões. Ao contrário dos anos 60 agora, usam motores 4 tempos em vez de 2 tempos. Nos últimos 15 anos, surgiu uma tendência de eletrificação dos tuk-tuks. No fim das contas, a gente sabe que, no geral, isso não é nem um pouco mais ecológico. Mas, localmente, nas ruas de uma cidade específica, graças a essa solução, há menos gases de escape no ar e menos barulho. Assim, já em 2013 havia cerca de 100 mil rickshaws elétricos na Índia. Agora, esse número é muito maior. Assim como muitos motociclistas, a maioria dos motoristas de rickshaw é conservadora. A TVS nova no mercado de mototáxis trouxe inovações ao modelo TVS King, especialmente na alavanca de marcha a ré. Porém, motoristas de rickshaw indianos inicialmente resistiram a essas mudanças. E a empresa teve que voltar sua atenção para mercados externos, onde os auto-rickshaws eram um fenômeno relativamente novo: África, América do Sul e Oriente Médio. Os rickshaws se popularizaram pelo baixo custo, mobilidade e facilidade em circular em ruas congestionadas. Outro fator que favoreceu e ainda favorece a disseminação dos motorickshaws é o clima da região. Lá faz calor o ano todo, e do sol escaldante ou da chuva, motoristas e passageiros são protegidos pelo teto do triciclo. Os tuk-tuks surgiram como resultado do desenvolvimento natural do transporte. Carregadores a pé, rickshaws de bicicleta e motorickshaws, rickshaws a pé. Hoje isso é uma excentricidade rara em poucos lugares do mundo. Em Madagascar e Calcutá, Índia, rickshaws de bicicleta são usados principalmente como transporte público, não só para turistas. Provavelmente, em 20 anos, eles também serão raros. Atualmente, a capital mundial dos rickshaws de bicicleta é Bangladesh. Lá, só oficialmente existem 400 mil rickshaws registrados. Em Myanmar, os rickshaws de bicicleta são populares em Yangon, onde o transporte motorizado foi proibido e o táxi de carro continua caro. Os rickshaws em Myanmar são chamados de Sai Kaa, com um prolongamento típico birmanês no Kaa. A palavra veio do inglês colonial sidecar, que caracteriza a construção do rickshaw, ou seja, a posição lateral da cabine de passageiros. Os mototáxis das Filipinas seguiram um desenvolvimento parecido. Após a guerra, sobraram muitas motocicletas japonesas com sidecar das marcas Kuragan e Rikua. A população local usou-os para transporte e, seguindo o exemplo, adaptou veículos importados de modo similar. A única inovação que os filipinos implementaram foi o teto sobre o sidecar e o motorista. Os tuk-tuks são participantes legítimos do trânsito nos países asiáticos, embora às vezes possa parecer que são veículos caseiros que as autoridades oficiais não controlam. Mas não, eles têm placas. Para eles, existem sinais de trânsito especiais e pontos específicos no Código de Trânsito, além de associações de transportadores. Fato interessante: em alguns países, nos sinais de trânsito, é representado de forma esquemática exatamente o tipo de tuk-tuk que é comum naquele país. Nos últimos anos, os mototáxis se popularizaram na África, surgindo fornecedores e lojas de peças. Na Libéria, por exemplo, proibiram os mototáxis em favor dos mototáxis com cabine. Eles se mostraram mais seguros do que as motos. Afinal, a rickshaw é protegida por uma estrutura metálica e paredes, e sua velocidade é menor do que a de uma motocicleta. Após a proibição dos mototáxis na Libéria, os acidentes com veículos motorizados caíram 90%. Bem, no final das contas, as cidades africanas vão enfrentar os mesmos problemas que caíram sobre os gestores das megacidades asiáticas: excesso de veículos, barulho e emissões. Alguns países solucionaram isso radicalmente. Simplesmente proibiram os tuk-tuks, por exemplo, no Nepal e na China, na metrópole de Yangon, em Myanmar, e em Islamabad, no Paquistão. Com Uber,
Surgiram apps para pedir tuk-tuks, como Uber Tuk no Egito, Sri Lanka e Índia. Jagno! E os mototáxis de 3 rodas são uma concorrência séria para os táxis comuns por causa do baixo custo das corridas. Além do uso rotineiro das mototáxis, que é o transporte de pessoas e cargas, também há espaço para competições com esses veículos. Na Índia, desde 2006 existe um evento chamado Rickshaw Run. As rotas mudam a cada ano e mais equipes participam. Em 2006, a rota ia da cidade de Kochi, no estado sulista de Kerala, até Darjeeling, em Bengala Ocidental. Naquela corrida, 34 equipes participaram e 31 completaram. O Rickshaw Run acontece a cada 4 meses em janeiro, abril e agosto, na Índia. A rota muda a cada vez, mas começa no ponto final da corrida anterior. Durante o evento Rickshaw Run de 2022, 2 equipes, uma canadense e uma suíça, estabeleceram o recorde mundial de altitude alcançada em um auto-rickshaw. Nos Himalaias, eles conquistaram o passo Umling La, que fica a 5.799 metros acima do nível do mar. A estrada que passa pelo passo Umling La é a mais alta do mundo. O acampamento base sul do Monte Everest, ou Jamalungma, fica 264 metros abaixo dos 5.300 metros de altitude. Além das corridas de resistência, existem várias competições de velocidade. Assim, em 2019, Matt Everett entrou para o livro dos recordes Guinness ao acelerar um tuk-tuk modificado até 119,5 km/h. Na 1971, ele instalou um motor Daihatsu de 1,3 litro no lugar do 350 cilindradas, e as tentativas de quebrar o recorde continuam. A triste verdade é que motoristas de tuk-tuks e rickshaws estão entre os mais pobres da população. Nas capitais, muitas vezes são pessoas vindas das províncias, e nas províncias, pessoas vindas das aldeias. À noite, mototáxis ficam estacionados nas ruas das cidades, com redes onde motoristas dormem. O que eles ganham mal dá para uma alimentação simples, e o que sobra eles enviam para suas famílias. Mototáxis continuarão sendo o cartão de visita das ruas movimentadas na África e em alguns estados da Ásia. E eles não vão passar por mudanças significativas, exceto, talvez, pela mudança para motores elétricos, que reduzirá ruído e emissões nas cidades. E neste ponto, amigos, minha história chega ao fim. Essa é a história dos veículos coloridos de países distantes e exóticos para nós. A história dos mototáxis. No final do vídeo, lembro que vocês podem apoiar o canal compartilhando, se inscrevendo e comentando para ajudar na produção de novos episódios. Este foi o canal Crossmota. Até mais!